Pai meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos nos estudos do livro de Samuel. Então, pegue sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos, então, nos vídeos anteriores, a história de Samuel, que foi considerado o último juiz. E nós vamos iniciar hoje, então, a história de Saul, que foi o primeiro rei. Na história de Saul, o primeiro rei, nós vamos dividir esta história em 4 partes. O início do reinado, quando Davi se destaca, a fuga de Davi e Davi junto aos filisteus. Então, vamos lá. O primeiro deles, o início do reinado de Saul. Dentro deste início de reinado, nós temos 6 partes importantes que nós vamos estudar nesse vídeo. Jonatas, que era o filho de Saul, e a guarnição filisteia, porque eles estão em plena luta contra os filisteus. Aqui nós vamos ver o pecado de Saul, que fez com que Saul tivesse uma consequência muito grande no seu reinado, ou seja, foi a partir desse momento que rompeu-se a ligação entre Saul e Samuel e consequentemente, entre Saul e Deus. Depois, uma segunda iniciativa de Jonatas, que se destaca novamente. Junto a isso, um voto precipitado de Saul, que quase põe tudo a perder. E aí a gente faz um resumo, um panorama do reinado de Saul e falamos do confronto final entre Samuel e Saul, quando haverá, aí sim, a ruptura completa destes dois grandes personagens. Vamos ver pedaço a pedaço. Em relação a Jonatas, nós vamos encontrar o seguinte: Jonatas era o filho que deveria suceder Saul no reinado. Então, este Jonatas, junto com o pai, dividiam os exércitos. O que Saul fez? Saul dividiu o exército em 3 divisões, 3 grandes divisões. 2 divisões ficaram com ele na região chamada Micmas. E uma delas ficou com Jonatas em Gibeá. Exatamente porque era naquela região, ficava próximo uma do outro, alguns quilômetros só de diferença. Os filisteus já haviam entrado no território israelita e eles já estavam se apossando de bastante terra dos israelitas. Então, o que eles fizeram foi dividir desta forma para poder controlar melhor os filisteus. Jonatas, que estava em Gibeá, né, Gibeá aqui, ó, né, bem no meio do território de Benjamim, lembrem-se que Saul era benjamita, bem no meio do território estava Gibeá, e é aqui que ele vai lutar contra os filisteus. E nesta circunstância, Jonatas é então abençoado por Deus de tal maneira a poder vencer os filisteus. Aqui embaixo vocês estão vendo uma imagem daquela terra. Então percebam que era neste local aqui em que Jonatas vai lutar contra os filisteus e vai ganhar. Ele vai, então, os filisteus se deslocam, então, para Micmas e Saul já tinha saído de lá. Nesse meio tempo, Saul sai de lá e vai para Gilgal. E, neste caso, os filisteus se reúnem todos em Micmas, exatamente para fazer o próximo confronto contra o povo de Israel. E é aqui em Gilgal, que o amado viu no mapa, né, a posição de Gilgal ali,
é que Saul vai com seus homens. Nós temos aqui, eram duas divisões que estavam com Saul e uma com Jonatas. As duas divisões vão então para Gilgal e lá eles ficam aguardando Samuel. Samuel manda uma mensagem para Saul para que ele esperasse por 7 dias e no final desses 7 dias ele, Samuel, faria os holocaustos, as ofertas, para que Deus pudesse abençoar a guerra, que Deus pudesse estar com eles na guerra e fazer a vitória. Mas os homens de Saul começaram a temer os filisteus, porque os filisteus estavam em muito maior número, porque os filisteus eram muito melhor equipados, eles tinham lanças, espadas, eles sabiam trabalhar com ferro, mas o exército de Saul não sabia, ele não tinha toda essa tecnologia. Então os homens, com medo do que a vista estava dizendo para eles, não confiaram em Deus e eles acabaram sumindo. Saul ficou com receio de que ele ficasse sozinho e não pudesse enfrentar os filisteus. E ele disse o seguinte, pensou com ele o seguinte: bom, eu sou ungido do Senhor, eu vou eu mesmo fazer o holocausto. Não preciso de Samuel. Samuel não precisa, eu mesmo faço o holocausto, eu mesmo vou oferecer as ofertas de holocausto antes da guerra, porque os homens estão com medo e aí a gente vai fazer isso. Neste caso, o grande pecado de Saul, Saul não confiou no homem de Deus, Saul não confiou em Samuel e, por óbvio, não confiou em Deus. Ele não tem autoridade para fazer holocausto, para fazer sacrifícios. Ele não podia fazer isso. Isto significa que ele assume uma posição que não havia sido dada para ele. Ele era rei, ele não era profeta, ele não era sacerdote. Ele estava indo além das suas atribuições e querendo estar no caminho de. Isto é presunção. Isto é desafio. Saul desafia Deus. Saul desafia Samuel. E é aqui que ocorre a grande ruptura, a grande separação, porque Saul não confiou em Deus. Ele não confiou, ele viu que os homens estavam fugindo, ele temeu os homens e não temeu a Deus. Então aqui nós temos uma ruptura. Nós temos o primeiro pecado de Saul que fez com que a sua dinastia, o seu reinado, todo o seu legado fosse por água abaixo, fosse destruído pela sua presunção, pelo seu orgulho, pelo seu desafio, pela sua desobediência. Quando Samuel chega lá, ele diz o seguinte: procedeste neciamente. Que é um nécio? Nécio é uma pessoa tola, é uma pessoa infiel, é uma pessoa desafiadora, uma pessoa desobediente. Então, procedeste neciamente. Ele não devia ter feito isso. Em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Amados, quem está à frente, quem está dirigindo, ele tem maior responsabilidade em ouvir, guardar, obedecer o mandamento do Senhor. Aconteceu com Moisés, Moisés não entrou na terra prometida, por quê? Porque ele não obedeceu. E agora Saul estava fazendo a mesma coisa, portanto, tudo que Deus tinha lhe dado iria ser retirado dele. Olha lá, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. E ele não fez. Ele perdeu. Por uma decisão dele, por uma decisão tola, desobediente
arrogante, orgulhosa dele, Saul. Agora, porém, não subsistirás o teu reino. E, de fato, o reino de Saul é retirado, é dado para Davi. 2, o Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Davi é conhecido como o rei segundo o coração de Deus. 3, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Significa que Davi seria entronizado como rei de Israel. Por que isso? Ele explica. Porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Você não obedeceu. E porque não obedeceu, tudo isso aconteceu. Logo em seguida, eles ainda estavam às voltas com os filisteus, eles ainda estavam em guerra com os filisteus não arredaram o pé, e eles estavam acampados num lugar bastante difícil de chegar, porque eles estavam protegidos. Então Jonatas e o seu escudeiro, pessoa que trabalhava com ele mais diretamente, eles acabaram indo até o acampamento dos filisteus. Eles saíram à noite escondido. Vamos lá ver? Vamos lá espiar. Porque a informação é tudo. E Jonatas foi. Era um desfiladeiro. Gente, era uma barroca muito, muito difícil. Era muito perigoso. Mas Jonatas tinha uma coisa que Saul não tinha. Jonatas tinha fé no poder de Deus. E Jonatas foi até lá. Quando o Jonatas viu o acampamento, ele disse para o seu escudeiro o seguinte: olha lá, dependendo do que Deus vai mostrar para nós, ele está entregando ou não nas nossas mãos. Se eles disserem, se os filisteus disserem, vem aqui que a gente quer te mostrar quem que é o bom, sabe aquela provocação de briguento? Vem cá que eu quero te mostrar. Se eles disserem isso, é porque Deus entregou os filisteus nas nossas mãos. Não deu outra. Quando eles viram Jonatas e o escudeiro, diante de um acampamento de filisteus, homens preparados para a guerra, com todo o equipamento, toda a força ali, eles reagiram. Vocês desprezaram, provocaram Jonatas e disseram: vem cá que eu quero te mostrar. Pronto, era o sinal que Jonatas tinha dito ao seu escudeiro. O que aconteceu? Eles foram. Eles foram porque eles tinham a certeza de que Deus estava com eles. Olha a diferença das pessoas. Olha a diferença de Jonatas e olha a diferença de Saul. Jonatas foi. Ele e o escudeiro, 2 contra um exército filisteu. Mas eles não estavam sozinhos, amado. Deus estava com eles. Tanto Deus estava com ele que de repente a terra começa a tremer. Ou seja, tinha um terceiro homem lá. E esse terceiro homem nada mais era do que o próprio Deus em pessoa que estava lutando contra os filisteus. E ele faz aquela terra toda tremer. E aí Jonatas batia num, machucava outro, caía, o escudeiro ia atrás, só matando as pessoas. E eles fizeram muitos mortos assim. E daí, com medo, os filisteus começaram, tremendo até aquela confusão, os filisteus começaram a lutar entre si, porque daí ele já não sabia quem era amigo e quem era inimigo. Eles começaram a passar no fio da espada os colegas, os amigos, os companheiros do exército. Saul ouve essa bagunça, essa gritaceira? Ouve. Quando ele percebe que os filisteus estavam fugindo, Saul, olha que homem, né? Meu Deus do céu, como é que pode? Saul determina o seguinte: ninguém come, porque era uma oferta, uma dedicação de que quando eles iam para a guerra eles não comiam exatamente para dedicar aquilo a Deus. Ele determina: ninguém come. Ninguém come até que eu diga, até que a gente tenha botado todos esses homens ao fio da espada. Mas os homens estavam cansados. Os homens estavam famintos.
Os homens não estavam nem se aguentando, eles precisavam de energia. Mas eles obedeceram o rei, porque o rei determinou, era um voto. Quem descumprir eu mato. Jonatas não escutou, porque Jonatas estava lá no acampamento, brigando, guerreando. Ele não ouviu o voto do pai. E num determinado momento, quando ele passa, ele viu uma colmeia de abelha com um monte de mel e ele enfiou, porque Jonatas e Saul eram os únicos que tinham espada. Ele enfiou a espada na colmeia e lambeu o mel, ou seja, ele quebrou o voto que o pai dele fez. Quando ele fez isso, as energias dele se revigoraram, ele tinha força para lutar e ele caiu em cima dos filisteus, assim como todo o povo. E eles foram até uma região aqui, essa região aqui, o Vale do Ajalon, né? Ajalon, esse vale aqui, e eles correram, eles andaram por aqui. Então foram quilômetros de briga, de luta. Tava todo mundo morto de fome, tava todo mundo acabado. Quando eles chegaram lá e que eles viram, né, os filisteus que estavam sendo dominados, eles acabaram matando algumas reses de alguns animais e eles começaram a comer com sangue. Isto era pecado. Isto era um grande pecado. Saul se apavorou, se desesperou e daí ele botou o animal ali, derramou sangue por terra, que era o que tinha que ser feito, porque era o ritual que tinha que ser feito, e aí acabou fazendo a carne para que as pessoas comessem, mas não com sangue, porque isto era abominável diante de Deus. Saul faz algumas perguntas, Deus não responde, Deus não responde, Deus não responde. Opa, alguém pecou. Alguém pecou. E ele lança sortes. A gente não sabe como é que eram essas sortes, mas ele lança sortes e aí a sorte não cai do lado dos soldados, mas cai do lado de Jonatas e de Saul. E daí ele determina que quem pecou foi Jonatas. Como é que Jonatas pecou? Jonatas quebrou o voto de jejum. Saul então queria honrar a Deus e fazer Jonatas morto. O povo não permitiu. Por que o povo não permitiu? Porque foi por conta de Jonatas que eles ganharam a guerra. Foi por conta da valentia de Jonatas. Então o povo defendeu Jonatas. E aí, então, Saul não comete mais este pecado, que era o de matar o seu próprio filho por quebrar um voto tolo, um voto precipitado, um voto absurdo como o que ele fez. Saul não foi de todo mal. Saul, se nós observarmos o reinado de Saul, ele teve muitos méritos. Saul teve alguns filhos. Nós temos Jonatas, que é o que mais vai aparecer, Isvi e Malquissua. Malquissua tem vários nomes. Então alguns estudiosos dizem ou era outra pessoa ou era a mesma pessoa com nomes diferentes, porque isso era muito comum, às vezes, dar nomes diferentes, e uma mesma pessoa às vezes tinha 2, 3 nomes diferentes. Esse Malquissua é o que nós vamos ver depois, ele vai aparecer na história depois, porque é o único sobrevivente, é o Esbozete. Ou Esbaal. Esbaal, eles não gostavam do nome de Esbaal, porque lembrava Baal, o deus cananita Baal. Então eles evitavam esse nome. Então ele era conhecido como ou Malquissua ou como Esbozete. Mais para frente ele vai ser chamado de Esbozete. E ele tinha 2 filhas, pelo menos as que são citadas na Bíblia. A filha mais velha, Merabe, que depois vai ser prometida para Davi e não vai ser entregue para Davi, e Mica, que é quem se apaixona por Davi e Saul acaba fazendo-a casar com Davi. É, portanto, uma das esposas de Davi. A sua mulher se chama Ainoã e o seu general era Abner. Mais para frente nós vamos ver a ligação de Abner inclusive com o próprio Davi. Saul ele determina divisas muito firmes
em relação ao reino de Israel. Então, ele domina aqui Moabe, está todo dominado, Moabe, Amon, né? A gente viu agora há pouco Naás, que foi dominado, né? Mais para frente, lá em cima, Zobá, depois aqui do lado, os filisteus, os amalequitas e os edomitas. Então ele deixa todo este povo bem acertado, bem conferido em relação às divisas. É claro que isso vai ser vira e mexe, eles vão tentar diminuir isso, eles vão tentar invadir, e aí entra Davi para consolidar as divisas, como nós vamos ver. Muito bem, acontece um confronto final, porque Deus manda Samuel dizer a Saul que ele vá lutar contra os amalequitas e que ele destrua os amalequitas. Por que Deus queria a destruição dos amalequitas? Duas razões. Primeira razão, os amalequitas eram um povo que se opunham a Deus, que se opunham ao poder de Deus. Eles eram obstinadamente contrários a Deus. Portanto, Deus não admitia esse povo. Segundo lugar, quando o povo de Deus saiu do Egito, os amalequitas atacaram os israelitas que tinham acabado de fugir do Egito, que tinham acabado de sair do Egito. Eles atacaram por trás, a traição. E Deus não perdoou isso. Então Deus disse para Samuel: diga para Saul que eu quero todo esse povo exterminado. Era uma guerra santa. O que é uma guerra santa? A guerra santa era a guerra de destruição, guerra de Herem, ou seja, nada deveria ficar. Samuel falou para Saul foi à guerra, domina os amalequitas, só que em vez dele destruir tudo e todo mundo, ele poupa o rei Agag, leva o rei amalequita Agag para o acampamento, pega as melhores ovelhas e deixa de lado. Quando Samuel chega lá, ele vê aquilo ali. Mas espera lá, essa não foi a ordem. A ordem foi matar todo mundo, inclusive as ovelhas. Saul justifica, não, porque veja, porque nós deixamos essas ovelhas para sacrificar ao Senhor, porque veja isso e aquilo, porque os homens, blá, 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 aquela velha historinha de sempre. Saul prefere honrar aquilo que os homens dizem do que aquilo que Deus determina. E aqui se dá o segundo grande pecado de Saul, que ocasiona definitivamente a ruptura dele com Deus e com Samuel. Samuel então diz aquela passagem bastante conhecida: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Será que Deus, se quisesse holocausto e sacrifício, ele não daria condições para fazer isso? Ou será que ele queria a morte de tudo isso? Obedecer de Samuel a Saul é melhor do que sacrificar. Amado, presta atenção, ouve. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a tua obediência segue para Deus, sobe como cheiro suave. Deus não quer holocausto, Deus quer obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Pois a rebelião, que era isso. Saul sabia o que tinha que fazer e não fez porque não quis fazer. Ele era orgulhoso, arrogante, ele era rebelde. Então Samuel disse: a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação como a iniquidade de idolatria. Ou seja, Saul era um pecador ao fazer aquilo. Era um idólatra,
porque ele estava idolatrando a sua vontade, a opinião dos homens, do que a vontade de Deus. Samuel continua, porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Samuel desesperado, porque isso está acontecendo na frente dos homens, ele está sendo humilhado na frente dos homens, ele agarra o manto profético de Samuel, e quando ele faz isso, ele acaba rasgando o manto. E aí Samuel diz, esse é o símbolo. Assim como você rasgou o meu manto, Deus está rasgando o teu reino. E de fato, aquele é o momento final. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Amado, quem fala isso é Samuel, mas nós já vimos anteriormente Balaão, que era um profeta, né? Era um adivinho, era um médium contratado para falar mal do povo de Deus. Este já havia dito isso, Deus não é homem para que se arrependa, não mente nem se arrepende. O próprio Samuel pega uma espada, você veja, ele já era velho, ele cumpre. Ele pega uma espada, ele vai até Agag e mata Agag, porque esta era a ordem de Deus. E aí acontece a separação. Este é o momento crucial no reino de Saul. Saul acaba de perder o seu reino. E agora é só ladeira abaixo. Por quê? Por causa da desobediência. Por causa do orgulho, da idolatria, do ser, né? De ouvir a si, a sua vontade e a das pessoas. Amém, amados? Bons estudos.